Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, em resposta a alguns comentários dos irmãos, tá? Foi nesse último vídeo que saiu aqui no canal. Eu falei, se for evangélico, pode. Coloquei numa foto de um muro, né? O mundo é diferente da ponte pra cá. Ah, vou responder ao, a dois comentários, né? Principalmente um, que é o do Teodoro DK. Mas o Ismael também comentou aqui, certo? Ele falou bem assim, o evangelicalismo está matando a IPB, assim como um câncer. Esse futuro ministro da IPB nunca estudou a história presbiteriana. Hum, Até meados, eu não sei, eu acho que ele. Eu não sei se é o rapaz o irmão que eu acabei citando, né? Mas vamos lá. Até meados do século XIX, presbiterianos não exigiam o rebatismo. Knox nunca exigiu o rebatismo. Westminster não exige o rebatismo. Um dia, na saída do culto, eu falei para minha filha, então com 7 anos, para ela recitar ao pastor o credo apostólico. Ele disse à minha filha: Que legal, eu não sei o credo apostólico. Sobre o papismo e evangelicalismo, os artigos 27, 28 e 29 são altamente recomendados. Esses artigos são superiores ao Westminster nessa questão. Talvez o problema presbiteriano é que, em Westminster, por uma concessão aos independentes, foi retirado os credos, no caso, ecumênicos da confissão e catecismos. E depois as novas gerações de pastores ignoraram por completo os credos, né? É, são processos, né? Que, infelizmente, as igrejas vão sofrendo com o passar do tempo, né? Nas igrejas reformadas da tradição continental também não é diferente. Nós estamos nos esforçando aqui na Confederação do Brasil, né? Embora eu não faça parte da Confederação, tá? Só para deixar claro, eu estou próximo às igrejas reformadas, mas eu não sou um pastor da Confederação das Igrejas Reformadas. Digamos que eu sou um pastor reformado livre, né? Embora confessional. É, então, mas participo de um projeto missionário das Igrejas Reformadas, né? Da Igreja Reformada aqui de Maceió, por exemplo. Estou bem mais próximo. Mas é uma luta, meu irmão. Uma luta que as igrejas históricas fiéis têm enfrentado, sabe? Não é fácil, eu tenho percebido que não é fácil. Quer dizer, na minha cabeça tá tranquilo, eu sou confessional e pronto. Então, eu estou bem resolvido com isso, mas parece que muitos outros irmãos não estão. Estão cedendo, né? Estão cedendo às tendências evangelicais, infelizmente. Então, isso é um problema geral mesmo. Temos que lutar, né? Por isso que o canal existe, para lutarmos por confessionalidade. Eu não consigo aceitar me chamar de reformado e não ser confessional de verdade. Isso aí seria para mim um cúmulo da hipocrisia. Então, essa coisa solta, mamão com açúcar, eu não quero, de jeito nenhum. Tá? E fico feliz que tem irmãos aqui que também são desse jeito, né? Então, muito obrigado pelo seu comentário, irmão Ismael. O Teodoro DK também, ele perguntou aqui, falou algo sobre o vídeo, né? Interessante. Falou bem assim: Olá, pastor. Aproveitando que o Senhor falou do Zezinho, né, que abre igreja, vou aproveitar e fazer uma pergunta. Por que pessoas decidem fundar igrejas de vertente reformada se já existem as históricas? Presenciei isso recentemente. Um pastor pentecostal aderiu à fé reformada e saiu da denominação que ele pastoreava. 6 meses depois, ele estava com uma igreja aberta. Creio que foi só o tempo para ele conseguir um salão e arrumar uma papelada. É questão complicada, né, irmão? Eu vou falar por experiência e tentar realmente dar uma resposta que seja objetiva e coerente aqui. Mas vamos lá. Mas obrigado pela pergunta, viu? É muito importante. Então, como eu já falei algumas vezes no canal, eu era um pastor pentecostal, né? E muito cedo ainda, né? Até antes, na verdade, de ser ordenado, eu já tinha dúvidas com relação à Bíblia, né? Eu não conhecia calvinismo, não conhecia a fé reformada, mas eu queria ser honesto na minha leitura bíblica e isso me trouxe problemas, porque eu não recebi ajuda para poder entender muita coisa. Quando eu fui para o seminário, para tentar resolver esses problemas, né, que disseram que seriam resolvidos, a coisa piorou, porque além de não ter respostas, né, não ter uma interpretação
que eu pudesse... faz sentido, o texto está dizendo isso. Eu tive acesso também à biblioteca, né, e, sabe, aprender, né, a pesquisa, esse tipo de coisa, e isso realmente tornou uma coisa mais complicada, né? Então, a inquietação foi crescendo dentro de mim, tá? E no seminário, graças a Deus, pela providência dele, eu encontrei um pastor que não é reformado, é claro, mas ele era monegista, né? Mas era alguém que, tipo, era um agente secreto lá dentro, né? E ele percebeu as minhas indagações, me direcionou, olha, leia isso, assista isso. E eu comecei, né? Quando eu voltei para o campo, eu voltei para uma cidade vizinha que eu estava anteriormente, né? Que eu já tinha sido pastor, na verdade. Eu já fui para o seminário já quando pastor, um ano depois que eu fui ordenado. Ah, e esse período que eu passei depois do seminário na cidade vizinha, foi o período que eu mais li e tentei organizar na minha mente tudo que eu tinha aprendido no seminário com aquilo que eu estava lendo, né, de mais recente. E foi quando eu conheci realmente o calvinismo. E nas minhas pesquisas eu encontrei logo o site Monegismo, foi muito útil, né, e ainda é muito útil, né. Também sou os irmãos aí que trabalham com esse site. E lá que eu conheci, por exemplo, os padrões de Westminster, né. Então, eu comecei a estudar e me apaixonei por aquilo, cara. Era todas as minhas indagações na leitura bíblica estavam ali respondidas. Simplesmente isso. Então, eu me apaixonei pela confissão de fé, pelos os catecismos, imprimi para a igreja, mandei encadernar, começamos a estudar o assunto, né? E depois, no ano de 2016, eu conheci a Transformação de Unidade, né? E a nossa comunidade começou um relacionamento, digamos assim, um pouco mais distante com uma igreja reformada, realmente confessional, que faz parte da confederação, né? No caso aqui em Maceió. Então, por meu entender, ah, eu sei o que é ser pentecostal, pastor pentecostal, no meu caso, né, ser convidado a me retirar da igreja que eu estava, que era pentecostal, que é também uma igreja antiga, e é, começar um tipo de trabalho sem nome, né, nós não tínhamos nome, fomos até a consciência cristã para ver se conhecíamos alguma coisa a mais, porque até então eu só conhecia pentecostalismo, né, e nada, né, eu conheci a igreja presbiteriana, né, alguns presbiterianos que estavam lá. Inclusive, eu e mais alguns irmãos da comunidade perdemos um dia todo da consciência cristã, porque nós estávamos quase que brigando com um presbiteriano totalmente esquerdista. Vixe, aí o cara, a gente tava na fila pro almoço. Aí tinha dois irmãos assim, nossa frente, e daqui a pouco os caras defendendo MST, esquerdismo, marxismo. Aí ouvi isso aqui, pera. Peraí, vocês são cristãos, pô. Que loucura é essa de defender a esquerda? Perderam o juízo, foi? E aí começou. Entendeu? Pegamos o almoço ali e ficamos debatendo o dia inteiro, tá? Por conta disso. Então eu já tive um choque, porque na minha cabeça, esse negócio de cristão, ser cristão de esquerda, de jeito nenhum. Eu continuo pensando assim, né? Mas eu vi esse absurdo aí, certo? E, né, voltamos à nossa cidade e permanecemos sem nome, né? Ficamos um bom tempo como um salão aberto, mas não tinha nome nenhum, né? Porque nós não tínhamos... Estávamos fora, né? Tínhamos sido expulsos da igreja pentecostal. E agora? Mas eu era um pastor, havia um rebanho, eu não podia abandonar aquelas pessoas. Eu continuei, certo? Então eu não me ordenei, né? Não me autoconsagrei. Eu era pastor já. E depois de um tempo, né, foi que fomos conhecendo mais ainda a fé reformada e resolvemos assumir o nome reformado. Mas já fizemos isso de maneira confessional. E a partir desse momento, nós, uma vez que conhecemos uma igreja reformada de verdade, histórica, então resolvemos estreitar os laços, porque não faz sentido, não faria sentido para nós sermos uma comunidade de confissão reformada e sabendo que há uma igreja reformada organizada, instituída numa cidade no mesmo estado e não procurarmos nesse sentido ligação com eles. E aí, quando foi nos apresentada a possibilidade da confederação, começamos a caminhar por esse caminho aí, né? A andar por esse caminho. E a igreja que eu pastorei boa parte da minha vida, que fica no interior daqui de Alagoas, está quase concretizando isso, nós chegando lá para ser confederada. Então, essa é a situação, certo? Então, talvez não seja a mesma coisa da situação que o irmão viu aí. Porque o que acontece? Eu também reconheço, né, esse tipo de fenômeno aqui no Brasil,
de pessoas que vieram de comunidades também evangelicais e conheceram um pouco da fé reformada e já se empolgaram e assumiram uma vertente reformada, tá? Então isso está acontecendo bastante, na verdade. Bastante mesmo. Depois eu vou dar uma olhadinha lá, de repente, por curiosidade, se eles são confessionais, né? Se eles estão realmente procurando ser reformados de verdade. Porque muito provavelmente, já me antecipando, né? Até. Veja, eu não quero julgar dizendo que não são, de jeito nenhum, que estão totalmente errados, mas eu já meio que espero isso, porque é muito comum acontecer isso aqui no Brasil. As pessoas conhecem um pouco da fé reformada, se empolgam, não é? E já assumem o nome, né? Já dizem que são reformados, calvinistas, etc. Mas elas não têm nenhum tipo de compromisso confessional, elas não conhecem bem a história da igreja, né, e das igrejas reformadas. Realmente entendem apenas que é uma questão de status. E nisso aí é que tem surgido, infelizmente, igrejas reformadas avivalistas, né, que não são reformadas, são igrejas evangélicas. Só isso, tá? Que gostam do apelido reformado. E muitas outras aí que, cara, são comunidades moderninhas, que não tem nenhum tipo de apego confessional, não tem identidade reformada nenhuma. Então isso está acontecendo. Agora, por que as pessoas fazem isso, né? Por que alguns fazem isso? Pelo status, irmão. Tá? A razão é pelo status, certo? No meu caso, não tinha a ver com status. Eu não estava querendo ser o reformado. Nós demoramos até para poder assumir esse nome, né? Porque é, conhecemos e realmente nós nos aprofundamos no assunto. Tá? Inclusive, quando nós conhecemos de perto uma igreja reformada, nós nos baseamos nela. Né? Aprendemos demais com essa igreja, continuamos aprendendo e quisemos aplicar a coisa como é. Tanto é que se um irmão de uma igreja reformada for nessa congregação lá no sertão, não é, eles estarão indo para uma igreja reformada, que eles reconhecem como reformada. Tá? Justamente por causa disso, porque não foi uma coisa de brincadeira, não foi questão de modinha, de status. E no caso hoje, a questão é o status. Né? Soa bem, tá? Soa bem para algumas pessoas, né? Para muitas pessoas, na verdade, o nome reformado. Soa bem. A pessoa participou de um congresso, de um simpósio, sei lá, viu algo, né? Teve contato com algum tipo de evento que falou sobre fé reformada ou calvinismo, e a pessoa ficou encantada com aquilo. Mas não quer se aprofundar, porque isso exige responsabilidades. E começar uma igreja reformada, mesmo sabendo que já existem igrejas reformadas, né? Se é que sabe, eu também não sei. Muitas vezes é justamente por causa disso, por conta do status, certo? E quando conhecem uma igreja reformada, né? Essas pessoas não querem se comprometer, não querem ter responsabilidade e elas estão tentando fugir de ser mandado por alguém, embora que não tenha a ver com isso ser parte de uma igreja reformada. Mas elas não querem seguir ordem, elas querem tipo, eu sou pastor e eu vou fundar uma comunidade, porque aí a coisa vai andar do jeito que eu quero. Entende? Se eu for tentar buscar a ajuda de uma igreja reformada que já existe, então eu vou ter que me submeter ao padrão reformado que está ali. E às vezes eu não gosto tanto daquilo, sabe, a parte da soteriologia me encanta, outras coisas também. O nome, para mim é um status, mas o compromisso, a adequação ao padrão reformado, para mim é pesado, eu não quero. Então, a pessoa quer ser pastor, permanecer pastor, não é? E se apegou ao título, né, ao ofício, e quer ter o status de reformado, mas percebe que a tradição reformada não é bem o que ela pensava. Então, a pessoa começa uma igreja à sua cara, aos seus moldes. É isso que tem acontecido. Talvez seja esse o caso aí dessa comunidade aí que começou, que o irmão presenciou, né? O que é lamentável, na verdade, né? É lamentável. Eu tenho procurado pesquisar muita igreja reformada no Brasil, né? E no Brasil não tem igreja reformada aos montes, tá? Você vai procurar, vai encontrar muita coisa na internet. Cara, é sério, dá uma olhadinha no site, procura contato, você vai ver que não tem nada de reformado ali, não. É mais empolgação, né? É mais uma questão de autoidentificação, mesmo quando não há compromisso de. Então, infelizmente isso acontece. Então, vamos lembrar disso aí, né? Status, não é? O status de calvinista, de reformado, para algumas pessoas é muito importante, não tem como ser negado isso. As pessoas fazem uma associação muito positiva e até intelectual, a pessoa se sente mais intelectual, né? Ou parte de uma tradição.
Então, status é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas. E no caso aí de alguém, depois de 6 meses, né, que saiu da sua comunidade, fundar uma outra comunidade, né, essa pessoa não sabe o que é fé reformada, senão não faria isso. Tá? Não faria isso. De jeito nenhum. Né? E fundar essa comunidade depois de 6 meses, o tempo que eu falou aí, de repente de alugar um salão e arrumar papelada, né? Isso aí é justamente pelo que eu falei, né? A pessoa quer ter o status, quer ser pastor, mas não quer se submeter ao padrão da tradição reformada. Porque não quer se sentir mandado por ninguém. E aí, eu vou fazer do meu jeito, aos meus moldes, e a igreja vai ter a minha cara. E aí eu escolho. Né? Então, tenta imaginar para essas pessoas como é flexível. Eu posso pegar, por exemplo, no meu caso, vamos lá. Se eu tivesse ido pela linha da ilha, eu me tornaria um presbiteriano. Né? O que me fez afastar naquele contexto foi eu olhar para o padrão confessional e olhar para as igrejas, né, que eu tinha mais acesso presbiterianas e não ver a mesma coisa ali. Eu vi uma disparidade terrível. É isso que me afastou do presbiterianismo, tá? Então, não é que eu tenha um contra o presbiterianismo de jeito nenhum. Né? Eu não tenho um problema doutrinário com o presbiterianismo, não. Certo? Eu conheço como tradição reformada também, mas eu acabei, assim, me afastando, mesmo gostando dos irmãos, né? Não me incomoda nem um pouco os padrões de Westminster, eu gosto muito, mas, cara, pra mim é muito ruim eu olhar pra confessionalidade de uma comunidade e perceber que, na prática, tá assim, aberto, né? Cada um faz o seu. Não dá pra mim. Eu realmente não. Eu não tava buscando status, pô. Por isso que eu preferi não. E olha que, ó, tecnicamente seria mais fácil, tá? Porque eu não vou citar nome de ninguém, mas me foi oferecido algumas vezes. Eu fui chamado algumas vezes pra IPB, tá? E a maneira como alguns vieram até mim para oferecer entrada à IPB foi uma maneira muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. Inclusive falando de dinheiro, de salário. E como eu não estava procurando, né, ganhar dinheiro com igreja e nem ter o status de presbiteriano, eu disse não. Né? Do ponto de vista financeiro, foi uma loucura, um tiro no pé. Eu tenho família, eu tenho uma esposa, 2 filhas. Então, poxa, por que, cara, Eu optei por dizer não à IPB do meu contexto e ficar trabalhando. Ser um pastor, mas trabalhar também. Era muito cansativo e estressante, mas para mim era um preço que valia a pena pagar. Porque para mim era melhor do que vender minha alma. Se é que vocês me entendem. Eu me senti desse jeito, né? Eu vim do neopentecostalismo, cara. E aí eu vou encontrar uma IPB e a pessoa que está ali, né, liderando, vem tocar logo no dinheiro, assim, pra mim, foi... Ixi, eu falei, vixe, todo deserto e tô vendo um diabo me atentando aqui, sabe? Tudo bem. Então, me afastei por conta disso. E quando conheci a tradição continental, então, cara, é isso, é isso. Então, eu abraço com todas as forças, tá? Não fiquei fazendo seleçãozinha, não, isso eu gosto, não, não existe isso. Não existe isso, tá? Pra eu me chamar de reformado, eu assumi a coisa toda, né? A coisa toda, toda. Me submeti a coisas que eu poderia não ter me submetido. Seria muito mais fácil pra mim se eu quisesse me manter, por exemplo, livre, isolado, e não me adequar. Porque, entenda, como eu não faço parte de confederação, eu não tenho nenhum tipo de obrigação para com a confederação. Nenhuma. Não existe nada que me constranja a obedecer os padrões dela. Mas eu procurei organizar a comunidade assim. Inclusive, eu poderia ter a primazia, né, entre aspas, né? Aquela ideia de bispo primaz, né? Primazia não tem nada a ver com isso não, mas tudo bem. Eu poderia ser um líder ali, já era pastor da comunidade, e como eu ensinava toda a teologia para a igreja, então eu poderia direcionar tudo do meu jeito. E jamais procurar me submeter ao padrão de uma confederação reformada. Entende? Era muito mais fácil para mim. Uma hora o trabalho ia despontar. Entende? A gente luta muito, rala muito, mas uma hora a coisa acontece. Uma hora a pessoa consegue ver o trabalho dando fruto. É natural isso. Sabe? Certo? Lento, mas acontece. Há crescimento, ainda que diferente do evangelicalismo, mas há crescimento sim. Aí o que acontece? Eu tinha a opção de simplesmente ficar como um pastor isolado, sabendo da existência da confederação e dizendo não. Por quê? Porque lá tem um monte de regra e eu não quero me submeter. Só isso. Tá? E olha que
eu não concordo com tudo em relação à confederação. Eu concordo com tudo com relação à confessionalidade. Né? A maneira da organização e a confessionalidade, para mim, são maravilhosas, certo? Mas é claro que eu tenho o direito pessoal de discordar de decisões do concílio. Né? Isso é normal. Não quer dizer que eu não me submeta. Me submeto, entende? Então, assim, eu tinha opção. Era muito mais fácil. E talvez me rendesse status muito maior. Talvez eu. Veja, eu poderia ter o status hoje, se eu quisesse, naquele contexto, de ser o reformador do sertão. Porque não havia igreja reformada lá. Então poderíamos dizer que o nosso trabalho seria um trabalho pioneiro nessa região de Alagoas, que é o interior. Entendeu? Porque não havia. E as igrejas que poderiam ser chamadas de reformadas, que eram as IPBs, daquele contexto, eram todas liberais, cara. Todas evangelicais. Então eu poderia ter o status disso aí. Eu disse não. Eu preferi me submeter ao padrão da confederação. Então, o que leva essas pessoas a fundarem comunidades assim é justamente o desejo de serem livres, absolutamente livres, fazerem do jeito que querem e fazer a seleção que querem. Então, acontece muito isso. Você vai encontrar na internet comunidades assim, que se chamam de reformadas. Dá uma olhadinha no site. Pá. Aí, você fica até impressionado. Caramba, quer dizer, eu não vi nada aqui que pareça reformado, mas eu vou lá, que nós somos, no que cremos. Aí, confissão belga? Olha, cara, confissão belga, confissão belga. Você vai dar uma olhadinha, que legal, vocês usam confissão belga. Veja, eles não têm nem, talvez, às vezes, consciência do que significa subscrever uma confissão de fé. É como se. Eu gostei dessa, é legal. Entendi. Não foi assim comigo, cara. Eu não aceitei as coisas assim desse jeito. Foi tempo de estudo, de quebrar a cabeça, sabe? Eu acho tão engraçado isso. E trágico ao mesmo tempo, né? Porque é status, velho. É status, só isso. Mas tudo bem. Aí a confissão belga e tal. Sim, mas por que a confissão belga e não os demais documentos? Qual a razão se a doutrina, no fim, é a mesma? E as pessoas não sabem explicar, entende? É mais porque soa bem. Ó, nós temos a confissão belga. Soa bem. Ou então só o catecismo de Heidelberg, né? Eu conheci pastores sinceros, que são homens de Deus, irmãos. E eu posso dizer assim que, sim, o que eles estão fazendo é melhor do que o evangelicalismo. É melhor, eu não vou negar, não. É melhor. Mas não é reformado. Não é reformado. Comunidade que, por exemplo, subscreve o catecismo de Heidelberg. E eu fiquei, caramba, e por que não a confissão belga e os cânones de Dort também? Né? São essas formas de unidade. Mas era só o catecismo de Heidelberg. Mais uma vez, porque parece que soa bem, talvez seja um documento histórico que dê uma boa orientação. Mas eu conheci comunidade que tem o catecismo de Heidelberg, mas na prática são batistas, porque eles não aplicam o pé do batismo. Para minha surpresa, isso está crescendo no Brasil aos montes, certo? Justamente porque as pessoas, elas talvez enxerguem nas igrejas reformadas históricas muita dificuldade para começar trabalhos. Muitos pastores não são formados em teologia, não fizeram bons seminários quando são formados. Eles não têm boa formação realmente e, muito possivelmente, em uma avaliação, né, ou da IPB ou das igrejas reformadas, seriam reprovados, tá? Ou então não iam querer estudar, porque tem compromissos sérios que você tem que assumir. E é mais fácil você começar esses trabalhos. Olha, eu sou crítico disso, mas ao mesmo tempo eu sei que não tem como parar essas coisas, tá? Então eu sou crítico em muitos aspectos, mas eu sei que não tem como parar. Então eu prefiro, né, que ter contato com essas pessoas para orientá-las a fim de que elas se tornem pelo menos mais confessionais. Se eu conseguir, né, incentivar essa galera que está chegando nova agora, que não é de confederação, e não tem obrigação de ser também, né, convenhamos. Confederação não é algo sagrado, né, então, entende? A confederação não é a igreja, então isso não funciona assim. Né? Especialmente para nós reformados continentais, temos que respeitar as igrejas locais. Né? Não existe essa coisa de Supremo Concílio, não é uma denominação grandona a igreja reformada, mas é uma confederação de igrejas locais, esse é o ponto. E tem a mesma fé, aí se comprometem pactualmente na confederação. Mas não há uma obrigação para isso, certo? A pessoa pode seguir um caminho mais isolado em alguns aspectos, embora mantendo comunhão, até de proximidade mesmo, mas sem realmente partir para a confederação. Isso é possível, né? Se a comunidade tem condições de se manter, de avançar sozinha, eu não vejo problema com isso, não.
Por isso eu realmente quero manter esse trabalho no canal, também para ser uma porta de entrada para essas pessoas à tradição reformada de verdade. Né? Eu não quero dizer que alguém tem que vir para a confederação. Eu já conheci outros também que têm um desejo muito grande de serem confessionais mesmo. Eu tô falando, irmãos, estudem o canal aqui, ó, estudem as confissões e apliquem, sabe, pratiquem. E eu sei também ao mesmo tempo que esses não vão conseguir, por exemplo, estudar o tanto que é necessário para poder fazer uma avaliação na confederação. Não tem como comparar, irmãos. Isso é um ponto muito sério para mim, tá? Eu passo por esse drama também. Eu vivo esse drama. Porque lembre-se, eu não sou da confederação. Não sou. A formação que eu tive teológica em seminário foi diferente. A formação reformada, ela foi, não é, pessoal. Nesse sentido, eu sou autodidata. Então, nesse sentido apenas, né? Talvez nem autodidata, né? Mas eu estudei sozinho, basicamente, para aprender a fé reformada e abracei tudo, né? Tanto é que eu não tenho problema de diálogo com os demais reformados, que são realmente da confederação. Mas eu entendo que há dificuldades, porque quando é uma pessoa nova na comunidade, que está chegando agora, não sei, um presbítero mais jovem que quer avançar, o caminho para o seminário é maravilhoso. Então a pessoa vai para o seminário, vai receber uma formação, assim, maravilhosa mesmo, né? Do João Calvino, por exemplo, você passa 4 anos ali, mais um ano de estágio, ajudando em uma comunidade, isso te dá uma formação, né, invejável até. Você, a ênfase maior do seminário lá é justamente nas línguas originais, por conta da exegese. Então o nível dos caras é muito bom. E eu não acho que as pessoas que vêm de fora, que já são pastores, têm ânimo para poder avançar com relação a isso. Não tem. Porque não existe, por exemplo, uma facilitação porque você é pastor. Você vai ser avaliado como seminarista. Entende? E muitas vezes os pastores não têm esse gás para poder fazer isso aí. E aí a pessoa recua. E eu entendo também o porquê que muitos não querem se aproximar. Porque é um compromisso sério, você tem que estudar de maneira séria para ser avaliado com a possibilidade de ser reprovado. E tem gente que não quer passar por isso. E eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. Porque eu estou nessa situação agora. Não é de me preparar para ser avaliado. E não posso garantir que eu vou conseguir. Primeiro porque como um pastor, por exemplo, eu estou completamente envolvido com a congregação. Então, eu não vou conseguir colocar jamais um compromisso para ser avaliado, não é, acima da minha responsabilidade pastoral. Não faço isso. E, sinceramente, eu prefiro deixar até de ser pastor se for poder fazer uma coisa dessa. Porque se eu tenho o nome de pastor já há mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos. E eu não pastorear, por ênfase secundárias para mim, eu não quero. Tá? Então, é simples assim. Então, eu vivo esse drama. Mas eu não sou contra os irmãos que estão... é, já eram pastores, a congregação permanece sendo cuidada por eles são responsáveis por aquele rebanho, não é? E eles estão passando por reforma e depois assumir o nome reformado. Não tem problema nenhum com isso. Não é? E até quero me aproximar de quantos eu puder para ensinar, para apontar um caminho realmente reformado, ortodoxo mesmo, sem necessariamente fazer parte de uma confederação. Porque eu sei que isso vai acontecer, quer eu queira ou não. Né? Se eu quiser ou não, se os reformados da confederação ou, sei lá, os outros quiserem ou não, vai acontecer, já está acontecendo, isso vai crescer. E se nós não tivermos proximidade com essas pessoas, né, e manter diálogos, eles não vão ser bem orientados e vão fazer com que uma fé reformada meio esquisita cresça aí, que não é reformada de verdade. Né? Então, eu acho que deu para poder abordar bem o assunto, num vídeo bem longo, na verdade, né? Mas esse é o ponto, tá? Muitos, como talvez seja o caso desse aí, só fazem isso por conta de status ou porque não querem ser mandados. Né? E eles querem dirigir a igreja segundo o que eles acham que é certo. Né? O que eu reprovo. Eu só não tenho nada contra aquilo que eu acabei de falar. Você vê esforço confessional de verdade. Né? E às vezes a pessoa não tem condições de avançar como é exigido numa confederação. Então eu não tenho como ser contra isso se eu vejo fidelidade doutrinária, né, e confessional na igreja. E, ao mesmo tempo, admito também que não tem como controlar. Isso vai avançar, tá? Eu gostando ou não, vai avançar. Né? Então, o meu trabalho aqui é tentar ajudar a orientar essas pessoas, certo? Muito obrigado por sua pergunta, meu irmão. Foi muito importante mesmo, tá? Deu aí 30 minutos de resposta. Então, valeu mesmo, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Aliás, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, por favor, né? Se inscreve, de graça.
dá um joinha, porque isso é importante. Essa questão de você dar joinha, de você dar um joinha e fazer um comentário que seja, né? Nem que seja olá. Isso ajuda, né? Porque essa questão da entrega do YouTube, da plataforma, para mais pessoas, né? É assim que funciona o algoritmo. Então, se a pessoa só assiste e não dá um joinha e nem comenta, a plataforma, né? O algoritmo em si, não vai espalhar mais o vídeo, não vai entregar mais o vídeo. E menos pessoas, então, vão ter acesso. Tá? Então, ajudem nesse sentido, né? Curtindo e espalhando o vídeo também, beleza? E é claro, vou lembrar os irmãos. Nós temos um projeto aqui de podcast no canal, certo? E eu preciso de alguns equipamentos que eu não tenho condições de custear. O nosso canal aqui não ganha um centavo do YouTube ainda. Então, um dia quem sabe. Eu não sei agora, um dia quem sabe. Talvez não aconteça, porque se vamos falar sobre algo sério a respeito de princípios cristãos, isso talvez não seja a política da plataforma. Não sei, as coisas parecem que vão piorar nesse sentido, mas tudo bem. Mas, né, eu não faço pelo dinheiro. É por amor à confessionalidade mesmo. Então, se os irmãos entendem que o canal é relevante e tem ajudado, e veja, irmãos, podem e querem também, né? Podem e querem cooperar com esse projeto do podcast, ficarei muito grato, tá? Então, na descrição tem uma lista de equipamentos que eu preciso comprar, certo? Alguns eu já comprei, então já comprei suporte de microfone, já comprei pelo menos 2 cabos, né? Eu preciso de mais 2, mas tem mais 2 cabos aqui. Microfone. Tem mais coisinhas para comprar, certo? Consigo comprar 2 câmeras 1080p, estou usando até uma delas aqui. Não, futuramente, né, quando sobrar alguma coisa, eu tento comprar uma 4K, né? Porque aí a qualidade é outra coisa. Mas ainda falta materiais aqui, certo? E os irmãos, se quiserem e puderem, tem a disponibilidade aqui, essa lista de equipamentos, né? Mas é porque, pastor, tá caro, pô. Vê aí um negócio que tá 400 conto e eu não tenho como ajudar um negócio desse. Tranquilo, eu não tô nem pedindo que os irmãos, uma pessoa compre um equipamento desse pra mim, né? Isso não. Mas, tipo assim, pastor, eu não posso ajudar comprando um equipamento todo, mas eu posso dar uma oferta num Pix pra ajudar nesse projeto? Tá aí o Pix também, que é o meu e-mail, tá bom? Então, os irmãos têm essa possibilidade também de cooperar com o canal. Mas se for útil, se os irmãos quiserem, puderem, eu ficarei grato. Beleza? Deus abençoe, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!